pessoal! Nessa videoaula, nós vamos ver o principal resultado do cálculo diferencial e integral, que é o teorema fundamental do cálculo. Esse teorema nos dá uma ferramenta para o cálculo das integrais definidas, que foi o assunto das nossas últimas videoaulas, e que nós vimos que, por definição, a integral indefinida é o limite de uma soma, as chamadas somas de Riemann. Então, é um processo um pouco trabalhoso para você calcular uma integral definida pela definição. Então, por isso que esse teorema é importantíssimo e essa ferramenta é muito poderosa para ajudar no cálculo das integrais definidas. Só que ela só está definida para funções contínuas no intervalo fechado AB. Então, desde que você tenha uma função contínua no intervalo fechado AB, você vai poder aplicar o teorema para resolver a integral definida de A até B dessa sua função f de x. Então, o que o resultado nos diz? Ele me diz que a integral definida de A até B dessa função f, basta você achar uma antiderivada para fzinho, que a gente está chamando aqui de fzão, calcular essa antiderivada no limite superior aqui, que é o b, subtrair do cálculo dessa função no limite inferior, que é o a. Esse número aqui do lado esquerdo é o resultado do limite daquelas somas de Riemann que define a integral definida. Parece mágica, né? Então, por isso que é um resultado tão importante e é um resultado que faz a ligação entre a integral definida e as integrais indefinidas. Porque observem que encontrar o fzão aqui nada mais é do que resolver a integral indefinida de f de x, que por definição são todas as antiderivadas de fzinho. E aí agora fica claro por que a gente chamou as antiderivadas também com esse símbolo de integral, que é o s, porque no fundo vem tudo daqui, ó. Para calcular as integrais definidas, a gente precisa, por esse teorema fundamental do cálculo, achar uma antiderivada. Então, o processo de achar a antiderivada também recebeu esse símbolo de integral, que é esse s alongado, que vem aqui das somas de Riemann, tá? Então, só lembrem-se que ele só vale para funções contínuas. Eu não vou demonstrar aqui nessa videoaula esse teorema, mas a demonstração está feita lá no nosso livro-texto. Recomendo que todos vocês deem uma lida do porquê que esse resultado é verdadeiro. E aqui agora a gente vai ver exemplos, alguns exemplos de aplicação do teorema fundamental do cálculo. Então, eu comecei com um exemplo do cálculo de área, que é calcular a área entre o gráfico do seno de x e o eixo x de 0 a π. Então, lembrem-se que a integral definida nem sempre é área. Então, toda vez que a gente for calcular uma área, nós temos que ver no desenho para poder montar os limites de integração. Nesse caso aqui do seno, a gente sabe que o seno de 0 a π é assim, ó. Esse aqui é o gráfico do seno de 0 até π. Aqui no π sobre 2 ela atinge o máximo, que é 1. Ela cresce até o π sobre 2 e decresce do π sobre 2 ao π. E a derivada segunda é sempre negativa nesse intervalo, então ela é sempre côncava para baixo. Então, nesse exercício, o que a gente está querendo é achar a área entre o gráfico do seno, o eixo x, de 0 a π. Então, é essa área aqui que eu estou churando. Como a função é positiva, de 0 a π, então a área, nesse caso, coincide com a integral definida de 0 a π da função seno. E que agora, para calcular essa integral, nós temos a poderosa ferramenta aí do teorema fundamental do cálculo, que me diz o quê? Basta você encontrar uma antiderivada para a função seno, ou seja, basta resolver a integral indefinida, seno de x dx, que essa aqui a gente já sabe, é menos cosseno de x mais c. Então, escolha uma dessas funções aqui, qualquer uma delas. Por exemplo, vou escolher o menos cosseno de x. Calcula essa função no π, depois calcula essa função no zero e subtrai. Então, a gente, em geral, escreve assim, ó, esse é o primeiro passo, que é achar a antiderivada. E depois a gente faz um traço assim, Observe que isso aqui não é mais integral, não, é só um traço. Então, a integral eu já resolvi. A integral é menos cosseno de x. Agora, o que eu vou fazer com essa função? Eu tenho que substituir no π, substituir no zero e subtrair. Então, aqui, deixa eu separar aqui. Então, aqui eu vou substituir ela no π. Então, a função é menos cosseno x, que é o resultado da integral. Então, eu vou pegar menos cosseno de π, tá vendo? Substituir ela no π, menos, vou substituir ela no zero. Então, isso que o teorema fundamental do cálculo me diz. Agora, eu faço essa conta. Cosseno de π é menos 1, então aqui vai ficar menos menos 1. Cosseno de zero é 1, menos com menos aqui dá mais, cosseno de zero é 1.
Então, observe que isso aqui dá 1 mais 1, que é 2. Ou seja, essa área aqui é igual a 2 unidades de área, tá? Próximo exemplo, aí eu peguei um cálculo direto aqui de uma integral definida. Então, quero calcular a integral de menos 1 até 0 da função x2 mais 3x mais 2. Observem que isso aqui é um polinômio. Polinômio é contínuo sempre, em particular de menos 1 até 0. Então, nós vamos poder aplicar o teorema fundamental do cálculo para resolver. Não preciso fazer limite de soma. Basta eu achar uma antiderivada para essa função aqui, ou seja, basta eu resolver como se eu esquecesse, aqui nem vou fazer separado, como se eu esquecesse os limites de integração aqui, resolvesse a integral indefinida, que a gente pode aplicar a propriedade da soma, vai ser a integral de x2, qual é a integral de x2? x3 sobre 3, mais 3 vezes a integral de x, que é x2 sobre 2, mais 2 vezes a integral de 1, que é x. Né? A integral indefinida teria o mais c, mas aqui não é indefinida, eu tenho que pegar qualquer antiderivada, então peguei aquela que tem o c igual a 0, por exemplo, e aí eu tenho que substituir, então isso aqui é só um traço, para me lembrar que eu vou ter que substituir essa função no 0, substituir ela no menos 1 e subtrair. Né? Eu substituo no 0 menos no menos 1. Então, na hora que eu faço essa conta, agora é só continha, na hora que eu substituo o x igual a 0 aqui, observe que vai dar tudo 0, menos, agora eu vou substituir no menos 1. Então, menos 1 elevado a 3 sobre 3, mais 3 meios de menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1. Esse número, né, então, é o resultado da integral definida de menos 1 até 0 desse polinômio. Então, aqui vai ficar menos 1/3, aqui vai ficar mais 3 meios e aqui vai ficar menos 2. Lembra que tem um menos ali de fora. Se eu tirar o mínimo aqui, que é 6, então fica menos 2, mais 9, aqui menos 12, né, por 1. Então, quanto que dá isso daqui? Menos 2 mais 9 dá 7, 7 menos 12 menos 5, então menos 5/6, tem um menos do lado de fora, então mais 5/6. Lembrem-se que o resultado pode ser positivo, pode ser negativo, porque aqui não necessariamente é a área, né? Então, o resultado dessa integral definida, em particular, deu mais 5/6. Né? O resultado é único, igual a 5/6. Aqui também foi positivo. Outro exemplo, também peguei uma integral definida de 3 a 5, da função e elevado a 3x menos 2 cosseno x dx. Então, a primeira coisa é observar se eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? E podemos novamente, porque tanto exponencial quanto cosseno são funções sempre contínuas, soma de função contínua é contínua, então posso aplicar o TFC. O que o TFC me diz? Que basta aqui eu vou escrever integral separado, né? Então, basta eu resolver uma antiderivada para essa função aqui, basta eu achar, né, uma antiderivada para o meu integrando aqui. Então, se a gente resolve aqui, em particular, a integral indefinida, que nesse caso aqui, né, a integral de e elevado a 3x é e elevado a 3x sobre 3, menos 2 vezes a integral do cosseno, que é seno, aqui eu tenho que colocar o mais c, né, porque eu escrevi ali a integral indefinida. Então, aqui estão todas as antiderivadas. O que que eu faço? Basta eu escolher uma delas, por exemplo, a com c igual a 0, menos 2 seno x. E aí, o que eu faço com essa antiderivada? Calculo ela no 5, menos calculo ela no 3. Então, lembrem-se que isso aqui é só um traço, né, para me lembrar disso. Então, agora eu vou ali para baixo para continuar. Então, o que vai ficar o resultado da integral? A hora que eu calcular no 5, dá e elevado a 15, dividido por 3, menos 2 vezes o seno de 5, então isso aqui é o cálculo dela no 5, menos o cálculo dela no 3. É elevado a 3 vezes 3, dividido por 3, menos 2, seno 3. Então, a hora que a gente fizer essa conta aqui, né, que se eu quiser o valor numérico certinho, aí eu tenho que pegar uma calculadora aqui para calcular, né, o seno de 5, o seno de 3 e aproximar aqui o e elevado a 15, o e elevado a 9. Então, faço essas contas, vou ter um valor numérico aqui que corresponde ao valor dessa integral definida, tá? Então, observem como é que é simples a conta de uma integral definida usando o teorema fundamental do cálculo. Mas simples desde que, obviamente, eu saiba calcular a integral indefinida, desde que a gente saiba calcular aqui a antiderivada. Então, esse é o grande problema agora, a gente saber calcular antiderivadas, saber calcular primitivas ou saber calcular integrais indefinidas. Se a gente souber, a gente sabe calcular as integrais definidas também, pelo teorema fundamental do cálculo, desde que a função seja contínua.
no intervalo que a gente está calculando, tá? Para finalizar, eu peguei mais um aqui de área entre curvas. Eu quero calcular a área da região limitada pelo eixo x e as curvas 3x menos x2, x igual a 1 e x igual a 4. Então, é um desenho relativamente simples, né? Porque 3x menos x2 a gente consegue traçar fácil aqui, é uma parábola. Observem que aqui, né, se eu coloco o x em evidência, fica 3 menos x. Então, é uma parábola aqui com raízes no 0 e no 3. Então, ela tem uma raiz aqui. E eu quero de 1 a 4, né? Então, vamos especificar aqui 1, 2, 3 e 4. Então, a parábola é essa daqui. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Suponha que ela passou ali no 0. Aqui, né? Foi errado aqui, mas ela passa aqui no 0 e no 3, boca para baixo. O eixo x, que já está aqui, e as retas x igual a 1, né? X igual a 1 é uma reta aqui paralela ao eixo y. X igual a 4, que nós vamos precisar descer um pouquinho mais. X igual a 4, tá aqui. Então, qual a região que a gente quer? Então, eu tenho que achar a região aqui entre a parábola, o eixo x e essas duas retas. Então, a região que a gente quer é essa daqui. Então, o que eu quero é achar a área dessa região que eu acabei de achurar. Observem que essa região não está toda acima do eixo x. Então, a integral de 1 a 4 não vai coincidir com essa área aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Então, essa minha área vai ser igual. Se eu olho para a integral de 1 a 3, essa sim, a função é positiva, né? Então, a função ali é 3x menos x2. Então, se eu olho para a integral de 1 a 3 de 3x menos x2, eu estou calculando essa primeira área aqui. Já essa segunda área, que observa que tendo o desenho fica fácil, né, da gente ver onde que está acima, onde que está abaixo, a integral de 3 a 4, se eu olhar para a integral de 3 a 4 de 3x menos x2, a gente está calculando menos essa área aqui, porque a integral, lembra, vai ser negativa. Então, como eu quero a área, então se eu fizer menos essa integral, menos com um número negativo, isso vai ser mais, e aí sim eu estou somando essas duas áreas aqui que a gente quer. Então, basta a gente calcular agora a integral de 1 a 3 de 3x menos x2, menos a integral de 3 a 4 de 3x menos x2. Isso daqui, essa conta, vai me dar o resultado dessa área entre essas curvas que ele pediu. Então, observem que, deixa eu copiar aqui de novo a área que a gente quer. Então, era integral de 1 a 3 de 3x menos x2. Observem que a gente vai poder aplicar o teorema fundamental do cálculo, né, em qualquer uma dessas duas integrais, porque a função é a mesma, que é 3x menos x2. É um polinômio, é contínua sempre, em particular de 1 a 3 e de 3 a 4. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, então aqui daqui para cá já estou aplicando, basta a gente fazer o quê? Vai bastar eu resolver uma primitiva para 3x menos x2. Bastar encontrar, né, uma primitiva para 3x menos x2. Ou seja, bastar achar a integral indefinida de 3x menos x2. Que aqui a gente já pode fazer direto, né? Que qual que é a integral de 3x? 3 x2 sobre 2, menos qual que é a integral de x2? x3 sobre 3. Então, essa integral aqui, essa função aqui, desculpa, que eu já integrei. Eu quero calcular ela no 3, depois no 1 e subtrair, menos aqui a mesma integral, então vai ficar 3x2 sobre 2 menos x3 sobre 3, a diferença é que agora o intervalo é diferente. Eu vou calcular no 4 e subtrair no 3. Então, agora é só fazer conta. Na hora que eu calcular aqui no 3, vai ficar 3 meios vezes 9, menos no 3 aqui vai ficar 27 sobre 3, menos 9, então isso é cálculo dela no 3, menos no 1, então eu gosto sempre de colocar um parênteses para vocês não erram o sinal, então eu calculo no 3, menos, agora eu vou calcular no 1. No 1 é 3 meios menos 1 terço. Menos, agora eu faço a mesma coisa, eu vou pegar essa função, calcular no 4, então vai ficar 3 vezes 16, que é 48 dividido por 2, menos 4 ao cubo, 64 terços, então isso aqui é ela no 4, menos, agora eu calculo ela no 3, e tinha um menos aqui do lado de fora, tá vendo? Ela no 3 vai ficar 3 meios, aqui no 3 dá 9 vezes 3, 27 meios, é o meu espaço aqui, menos ela no 3, aqui 27 por 3, 9, pronto. Então, a hora que a gente fizer essa conta aqui, eu já fiz antes ali, a conta dá 31 sextos, aqui tinha que ser positivo, porque é a área, né? Então, unidades de área, tá? Então, esse é o resultado
da área que o exercício me pediu. Então, eu fico por aqui com esses exemplos sobre o teorema fundamental do cálculo. Agora, espero que vocês pratiquem os exercícios sobre esse resultado no livro de vocês.